A consciência da graça vive como um observador. Como estágio para esta consciência, você teve os 10 mandamentos para lhe dizer o que fazer e o que não fazer. E até certo ponto, você deve ter conseguido pelo menos uma boa medida de obediência a eles. Então, com o Sermão da Montanha, você deu um passo adiante. Mas, em tudo isso, você ainda estava vivendo a sua vida. Estava tentando amar o próximo como a si mesmo. Você estava tentando ser filantrópico. Você estava tentando perdoar seus inimigos. Você estava tentando melhorar a si mesmo. Tudo isso é louvável e altamente desejável, mas não é o objetivo final da vida espiritual. Quando a nova consciência é alcançada, você se eleva acima de tentar fazer ou ser algo por si mesmo. Você está vivendo pela graça, e é a graça de Deus que atua através de você, como benevolência, pureza, bondade e integridade. E agora, é possível dizer com o Mestre: por que me chamas bom? Mateus 19, 17. Por que me chamas espiritual? É um estado de graça que está funcionando em sua vida. Você não tem poder para ser bom ou ruim. Você não tem poder para ser espiritual ou não espiritual. Você não tem poder para ser caridoso ou sem caridade. Seja o que for que esteja atuando através de você. Isso é o que você deve ser, e não o seu pequeno ser sendo isso. Seu senso pessoal de eu mudou. Agora é apenas um espectador da vida. É só contemplar e maravilhar-se com as coisas que o Pai está fazendo, mas sem participar, apenas vendo, contemplando e admirando. Observa-se, às vezes, uma certa tristeza. Você não ouve o fato e a tristeza do Mestre. Ó Jerusalém, quantas vezes quis eu ajuntar teus filhos, assim como a galinha ajunta seus pintos sob suas asas, e tu não quiseste. Mateus 13, 37. E com essa pungência, o observador vê este mundo e lamenta. Oh, seria tão fácil ter a paz mundial. Seria tão fácil ter abundância para todos, com toda a riqueza de Deus que está neste mundo. Mas não o quiseste. Então ele permanece orando para que sua consciência seja aberta para receber a graça, para se elevar acima desta lei do poder. Nenhum poder é necessário em um estado de graça. É essa palavra, poder, que é um obstáculo. O homem está sempre buscando um poder para superar algo ou destruir alguma coisa. E, portanto, ele não está vivendo na consciência de Deus, porque na percepção da presença de Deus não há poder necessário para superar, destruir ou fazer qualquer coisa. Algumas pessoas agem como se o poder de Deus fosse necessário para aumentar a oferta deste mundo. O suprimento deste mundo, e eu estou falando de suprimento material, já é infinito. Já existe mais do que é necessário para comida, roupas e moradias, do que o mundo inteiro poderia consumir. E essas formas de bem estão sendo renovadas mais rapidamente do que estão sendo usadas. Não há necessidade de recorrer a Deus
para uma oferta maior. Só precisamos estar dispostos a compartilhar o suprimento que já temos. O mundo ora a Deus pela paz. Deus não tem paz para dar. Deus não está retendo a paz. A paz de Deus já está estabelecida. Mas a paz deve ser estabelecida na consciência do indivíduo. Se você e eu não estamos em paz um com o outro, Deus não pode fazer nada a respeito. Está dentro de você e de mim decidir o que é que vai estabelecer a paz. A paz é um estado de graça e funciona naquele momento em que você não está exigindo nada do outro. Quando você está percebendo que a graça de Deus é sua suficiência em todas as coisas e que há uma suficiência da graça de Deus onipresente para suprir a necessidade deste e de todos os momentos. Nessa percepção, você liberta todas as pessoas e elas podem sentir que você as libertou. Elas estão em paz com você, porque a única razão para a falta de paz é o medo. O medo do que a outra pessoa pode querer de você, individualmente e coletivamente, nacional e internacionalmente. Esse é o único medo. E o único antídoto é a percepção. Eu tenho um maná escondido. Eu tenho uma fonte oculta de suprimento que não depende do homem, cuja respiração está em suas narinas. Isaías 2, 22. Não dependo da boa vontade de ninguém. Nova luz sobre o perdão. As pessoas estão em guerra dentro de suas próprias famílias, não necessariamente por dinheiro ou por terras, mas porque quase sempre há algo que alguém está exigindo de outra que está causando uma ruptura. A cura pode ocorrer apenas na libertação, e você pode libertar todas as pessoas somente quando esse estado de graça chegar até você e você perceber que você não precisa mais de poder. Sua união com Deus é sua garantia de onisciência, onipotência e onipresença. E por causa disso, você pode libertar todos e qualquer um. Isso pode ser chamado de perdão, mas é uma maneira muito melhor de lidar com todo o assunto do perdão do que a abordagem tradicional. Perdoar é difícil, porque o perdão sempre implicou o perdão de um verdadeiro erro cometido, que de alguma forma se deve esquecer. Isso é bastante difícil de fazer. É muito mais fácil perdoar se você puder ver que a razão pela qual você acha que um erro foi cometido contra você é porque você estava esperando algo de alguém. E você não tinha o direito de esperar nada de ninguém. Então, no começo, foi sua culpa. Você trouxe isso a si mesmo. Você esperava algo de alguém. Portanto, essa pessoa fez com você o que você está tendo dificuldade em perdoar. Se você não esperasse nada dela, no entanto, você não teria nada agora para perdoar. E você e ele ficariam em paz. A graça liberta da lei do karma. Assim, veja como nos prejudicamos mutuamente sob a lei da autopreservação. Tudo porque estamos tentando nos proteger ou nos salvar às custas de outra pessoa. Além disso,
você pode ver como fomos ensinados a considerar certas coisas como leis que não eram leis de modo algum. E então ficamos sob a crença dessa lei. Por exemplo, os hebreus certa vez ensinaram que os pecados dos pais seriam carregados pelos seus filhos até a terceira e quarta geração. Mas, mais tarde, essa lei foi revogada pelos próprios hebreus. A verdade é que você está sob a penalidade de seus próprios pensamentos e ações, e sob nenhuma outra penalidade. Os pensamentos e ações de outrem não mais podem operar contra você. Agora você está liberado dos pecados de seus pais e seus avós. Agora vire-se para dentro e perceba o que Paulo disse. Porque aquele que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Gálatas 6:8. Assim, é a sua semeadura que determina a sua vida. Você não está sob a lei da dominação. Você não está sob a lei dos poderes mentais, pecados ou medos de outra pessoa. Você tem a opção de viver sob a lei ou sob a graça. Porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. João 1:17. O homem é um prisioneiro de leis criadas pela mente que, mais cedo ou mais tarde, serão reveladas como não sendo leis de modo algum. Isso pode levar séculos, mas hoje estamos nos tornando conscientes do fato de que as leis mentais e materiais são apenas leis enquanto são aceitas como leis. Seja a lei da hereditariedade, a lei da crença racial ou a lei do karma. Se a lei do o que você planta é o que você colhe, a lei kármica foi válida. Pense que penalidade os Estados Unidos acumularam para si mesmos por causa do lançamento de bombas atômicas. Tente pensar a que grau de lei kármica a nação se submeteu. E se você é do tipo americano, que aprova esse tipo de massacre por atacado, você também está sob essa lei. Mas isso é a lei somente para aqueles que a aceitam como lei. Para aqueles que aceitam o patriotismo fanático do é nosso país, certo ou errado. Stephen Decatur. Na verdade, a lei kármica de qualquer tipo não opera, exceto para aqueles que são prisioneiros da mente, os quais, portanto, aceitam essa lei. Se você está permanecendo na graça, não há lei. A lei é a lei para aqueles que ainda são prisioneiros da mente e vivem por ela. Mas a lei não é lei para aqueles que estão para além da mensagem da verdade. Sem palavras e sem pensamentos, acima da lei, permanecendo de manhã à noite, de noite à manhã, na realização. Eu e meu Pai somos um. João 10:30. O que pode trocar essa unidade? Existe uma lei da matéria ou da mente que possa alcançar Deus? Se eu e o Pai somos um, então eu sou aquele. E esse é aquele que não é homem, não ser humano, mas ser espiritual. Eu não sou homem, eu não tenho que ser perdoado. Eu e o Pai somos um, e Ele é o Espírito, Ele é a vida eterna, o eu espiritual que eu sou. Você não se tornará esse ser que é o Cristo lendo livros. A leitura dos livros irá dizer-lhe sobre o eu sou.
Mas depois você deve passar dos livros para a meditação e alcançar a percepção, a realização do Eu Sou. Seu estudo da mensagem da verdade é principalmente para levá-lo de volta ao reino de Deus dentro de si mesmo, onde você comunga com seu eu interior e dele recebe a segurança. Não tenha medo, sou eu sou você. Então, você está sob a graça, não sob a lei, mas sob a graça. E quando você está sob a graça, não há nenhuma lei que o toque, que não se dissolva. Assim, você chega a um nível acima das palavras e pensamentos, acima de qualquer verdade, e uma permanência na quietude, no silêncio, na paz. E se houver alguma palavra ou pensamentos por vir, que eles venham da graça divina, do Pai, de dentro da fonte. Quando o Mestre disse, eu venci o mundo, João 16:33, ele realmente não quis dizer que a lei não poderia funcionar? Ele não quis dizer que ele estava vivendo em um estado de graça em que não há leis? A lei só pode operar nas mentes daqueles que estão aceitando a lei. Não sabeis que aquele a quem vos apresentais como servos para obedecer, sois servos desse mesmo a quem obedeceis? Romanos 6:16. Você se entregará à lei ou à graça? Você servirá a Deus ou Mamon? A questão é, se você está deixando o mundo do efeito ser a lei para você, ou se você está vivendo pela graça, o dinheiro vai ser o seu Deus? A lei da saúde será seu Deus? Qualquer coisa no reino do efeito vai ser poder? Ou você está percebendo que não há poderes? Prisioneiros da mente. Através disso, eventualmente, você será capaz de olhar para a mente universal, que é a mente da humanidade. E você verá como ela é escravizada e como toda escravidão está dentro de si mesma. Por exemplo, um homem pode ter que passar por um bar e ele quase tem que passar correndo por ele, porque ele está com tanto medo daquelas garrafas ali e do que está nelas, um medo de que ele possa pegá-las e bebê-las. Qualquer poder que a garrafa possa ter está em sua mente. Ele não está na garrafa, porque você e eu podemos caminhar pelo mesmo bar e nem sequer vermos as garrafas que estão lá, porque elas não estão em nossas mentes como um poder. Você pode observar que é o que está na mente dessa pessoa que está fazendo dela um prisioneiro da mente, acorrentado pelo medo e em escravidão a algo que tem apenas a substância de uma imagem mental. Com outra pessoa pode ser o jogo. Ele não pode descansar enquanto tem $1 no bolso. Ela precisa jogar. Por quê? A atração não está lá fora na mesa de jogo. Por que não atrair a maioria das pessoas no mundo? Atrai apenas os poucos que são prisioneiros daquela forma particular de escravidão. Ou pode ser a pessoa que joga no mercado de ações em Wall Street. Ele é tanto vítima do jogo quanto da mesa de 10 centavos de dólar. E se você pudesse olhar em sua mente, veria o que o está animando e empurrando. Ele não está ciente disso. Ele é uma vítima disso. Ele é tanto vítima do jogo quanto da mesa de 10 centavos de dólar. E se você pudesse olhar em sua mente, veria o que o está animando e empurrando. Ele não está ciente disso. Ele é uma vítima disso.
Você aprende a nunca condenar, nunca, porque a pessoa que está aflita com a corrida de cavalos de $2 ou com a mania de apostas de $100.000 em Wall Street, aquela com vício em álcool ou drogas ou problema sexual é uma vítima. Ela não é pecadora, ela é uma vítima. E ela é prisioneira de sua própria mente. Você só pode libertá-lo quando estiver pronta para ser libertada, quando ela pedir ajuda. E você pode libertá-la apenas sendo livre, reconhecendo a graça e não a lei. E então você se senta em completo silêncio, sem pensamentos, restaurando a mente para a sua função apropriada. Lembre-se, em seu trabalho de tratamento, de não se preocupar se os pensamentos não vierem. Não se preocupe se nenhuma verdade vier até você. Você não é o agente. Você não é o curador. A preocupação não é sua. Você está descansado, você está descansando na graça, e a graça fará o trabalho. Você será apenas o instrumento da graça. Portanto, se o problema é físico, mental, moral, financeiro ou de relacionamentos humanos, não se esforce para conhecer qualquer verdade. Não se esforce para dar conselhos. Entre em silêncio. Eu dentro de você sou Deus. Então, apenas fique quieto e deixe que eu seja Deus. E descanse na graça, percebendo que a lei não é poder. A lei da mente não é poder. A lei das crenças não é poder. A graça revela o não poder. A presença da graça revela A presença da graça revela a não presença do poder da lei. Assim, desde que você possa permanecer em uma quietude interior, não se preocupe se você tem palavras ou pensamentos, porque pode ser que você tenha ido além desse nível de precisar de palavras e pensamentos. Palavras e pensamentos são parte da atividade da mente. E o que estamos tentando fazer é elevar-nos acima da atividade da mente, para a graça. Na quietude e no silêncio está a presença da graça. Na presença do silêncio de Deus, a quietude e a paz são o cumprimento, a harmonia divina. Você agora está no nível de não superar, não destruir, não remover. Todos nós, no caminho infinito, devemos sair do estado de espírito que quer superar, se sobrepor, vencer e destruir. E em vez disso, elevar-nos para a percepção e realização da graça, que é a luz que não revela nenhuma escuridão, não a remove, não a envia para nenhum lugar, revela a sua não presença. Não tente fazer algo por ou para aqueles que vêm até você com pecado, doença e falta. Seja esse estado de graça que revela a não presença desses problemas. Onde eles foram, ou como, ou quando, você não tem ideia e não tente saber, porque você estará tentando usar sua mente novamente. Não pense nem por um minuto que isso destruirá sua mente, porque sua mente sempre terá sua função como uma via de consciência. Tudo o que você está fazendo é parar a atividade falsa de construir um poder fora de sua mente, coisa que nunca existiu desde o começo. Não vos preocupeis com a vossa vida, com o que comereis,
ou com o que haveis de beber, nem ainda para o vosso corpo o que haveis de vestir. Mateus 6, 25. O Filho do Homem vem a hora que não pensais. Lucas 12, 40. Você não tem que destruir sua mente e não deve desistir dela. Você deve permitir que ela se estabeleça em sua função normal, como uma via de consciência. A verdade é infinita. Quão terrível seria tentar entender a verdade. Se esse pensamento viesse a você, ou se alguém lhe perguntasse o que é a verdade, então, se você pudesse rir-se da ideia de que alguém poderia saber o que é a verdade e como o mestre, virar-se e ir embora. Pense no que é e quanto você estaria demonstrando. Quem pode saber o que é a verdade? Eu sou a verdade. João 14, 6. Tente definir o que ou quem eu sou. Impossível. Então, quanto mais você se aproxima daquele lugar onde sua mente não está ocupada buscando alguma verdade, mais cedo você verá que a verdade continua se derramando da fonte através de você. Não uma verdade inventada, não uma fórmula, mas a verdade. Não uma verdade que alguém escreveu, mas é a verdade que você conhece, que ajuda a construir sua consciência até o ponto de você receber a verdade, ela mesma. E então a graça, que é sua suficiência, estará fluindo em medida plena. Daíse Silva Toscano, 15 de agosto de 2021. Gratidão.